Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 5, Filosofia e Ciência Espíritas. Roteiro 9, Espírito. Neste roteiro, nós vamos estudar a respeito do conceito de espírito, conceito esse na ciência, na filosofia e também na religião. E vamos compreender o sentido do termo espírito sob a ótica da doutrina espírita. Etimologicamente, a palavra espírito, do latim spiritus, significa respiração ou sopro. Também pode referir-se a alma, coragem ou vigor. No grego, espírito pneuma, traduzida como respiração ou sopro, que metaforicamente significa e descreve um ser, um espírito ou até mesmo influência espiritual. No hebraico, o termo para espírito era ruá, que modernamente pode ser simbolizado como psique, do grego psiquein, soprar. Originalmente, psique era utilizado como uma das características da vida humana. Mais tarde, evoluiu para a ideia de vida propriamente dita, e por fim, como sinônimo de alma, considerada o princípio da vida. A psique seria então a alma das sombras, ou dos mortos, em oposição à alma do corpo. A palavra espírito apresenta, portanto, dois contextos, um metafísico e outro metafórico. O primeiro faz parte das abordagens filosóficas. O segundo está relacionado ao sentido etimológico e ao simbolismo usualmente utilizados pelos poetas e escritores. As religiões e as tradições espiritualistas consideram espírito como um princípio incorpóreo. Segundo a doutrina espírita, espírito é a individualização ou humanização do princípio inteligente do universo. Vemos então que, no sentido etimológico, a palavra espírito está relacionado a sopro, à essência. E quando nós então vemos a etimologia da palavra espírito em vários idiomas, percebemos que elas estão todas ligadas. Algumas trazem a ideia do psique, né? Ou seja, de alma. E nós vemos também que temos dois sentidos que podemos ter da palavra espírito: o sentido metafísico e o sentido metafórico. No sentido metafísico, espírito representaria algo que está ligado ao etéreo, enquanto no sentido metafórico é o sentido utilizado pelos escritores e pelos poetas. Quando nós olhamos para as religiões entendem o espírito como um princípio incorpóreo, enquanto a doutrina espírita entende que espírito é a essência que nós temos, a nossa essência que é imortal. Isso é o espírito. Tópico 1, espírito. Conceitos filosóficos e científicos. A filosofia apresenta 5 interpretações básicas para espírito, assim expressos: alma racional ou intelecto, que é o significado predominante na filosofia moderna e contemporânea, bem como na linguagem comum. Pneuma, ou sopro animador, que é o conceito admitido desde a época dos filósofos estoicos, para os quais espírito é aquilo que vivifica. Essa interpretação permaneceria nos séculos seguintes, como este de Immanuel Kant, de 1724 a 1804, para quem espírito é o princípio vivificante do sentimento. Ser incorpóreo, genericamente, engloba as almas dos mortos, anjos e demônios. Dentro desse contexto, Kant também afirmava que espírito é um ser dotado de razão e sentimento que o vivifica. Matéria sutil ou impalpável. Conhecida como força que anima as coisas, conceito semelhante ao de pneuma, alguns filósofos do Renascimento, dos séculos XIII ao século XVII, desenvolveram essa ideia, resgatada dos antigos estudos estoicos. Os seus principais representantes foram o ocultista cristão Heinrich Cornelius Agrippa, 1486 a 1537, e Paracelso, 1493 a 1541, cujo nome verdadeiro era Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, grande médico e ocultista. Capacidade pensante. Foi Descartes, de 1596 a 1650, quem introduziu e impôs esse significado. Portanto, a rigor, não sou mais que uma coisa que penso, um espírito,
um intelecto ou uma razão, termos cujo significado antes me era desconhecido. As ideias de Descartes, sintetizadas na expressão penso, logo existo, cogito ergo sum, definiram a linha do pensamento científico dos séculos seguintes, sobretudo entre o século XIX e o XX, época da predominância das ideias positivistas. Seu pensamento persiste no meio científico da atualidade, de forma que o espírito pode ser sintetizado no conjunto de faculdades intelectuais genericamente definidas comumente. Vemos que na filosofia podemos encontrar 5 conceitos ou 5 categorizações do que seria espírito. Uma dessas conceituações diz que espírito seria uma alma racional, ou seja, uma alma com o raciocínio, estaria muito ligado à questão da inteligência. Outro seria o conceito de pneuma ou sopro animador, que seria tudo aquilo que anima um corpo. Então, aquilo que anima um corpo seria o espírito. Outro conceito seria o de ser incorpóreo, significando uma inteligência que ela tem capacidade de raciocínio, mas ela não está atrelada a um corpo. Outro seria o conceito de matéria sutil, que é muito parecido com o conceito do pneuma, que seria algo que anima a matéria. E ainda temos o conceito de capacidade pensante. Espírito seria aquilo que tem capacidade de pensar, ou seja, estaria muito ligado ao conceito que hoje temos de mente. Para os filósofos e espiritualistas, espírito é um ser dotado de inteligência e sentimento, ou ser pensante dos cientistas. Para os cientistas materialistas, que nada admitem além da matéria, o espírito é visto como um princípio material organizado por um conjunto de leis físicas que produziram, em consequência, o sistema nervoso, sede do pensamento. Nesse sentido, o espírito é o mesmo que inteligência, ou capacidade de conhecer. Os exageros de algumas concepções filosóficas, religiosas e científicas criaram, contudo, dicotomia entre os conceitos de espírito e de matéria. Aliás, Voltaire, de 1694 a 1778, pseudônimo de François-Marie Auré, famoso escritor e filósofo iluminista francês, analisou minuciosamente o verbete alma, distribuindo suas ideias em 11 itens do seu livro Dicionário Filosófico. Nesses itens, cujo resumo é apresentado em seguida, o filósofo destaca as diferentes ideias existentes à sua época. Alma é um termo vago, indeterminado, que exprime um princípio desconhecido de efeitos conhecidos, que sentimos em nós. No sentido próprio, literal do latim e das línguas que dele derivam, significa o que anima. Assim é que se disse da alma dos homens, dos animais, às vezes a planta das plantas, para indicar o seu princípio de vegetação e vida. Neste sentido, alma era geralmente entendida como a origem, causa e a própria vida, fato que corroborava o conceito de que tudo morria com o corpo. Então, indagava o filósofo, mas o que é princípio de nossa vida? O que é o princípio de nossos pensamentos? Serão duas coisas diferentes? Ousamos pôr em questão se a alma inteligente é espírito ou matéria, se criada antes de nós, se sai do nada em nosso nascimento, se depois de nos ter animado um dia na terra, ela vive depois de nós na eternidade. Como, pois, somos tão atrevidos em afirmar o que é alma? Sabemos com certeza que existimos, que sentimos, que pensamos. O corpo da igreja inteira definiu que a alma é imaterial. O homem é um ser que age, sente e pensa. Aí está tudo o que sabemos dele. O maior benefício de que somos devedores ao Novo Testamento é o de nos ter revelado a imortalidade da alma. Percebemos então que, para os filósofos espiritualistas, o espírito é um ser dotado de inteligência e de sentimento. Enquanto para aqueles cientistas mais materialistas, o espírito é apenas um ser pensante. E essa qualidade de ser pensante é inerente à formação do corpo físico.
Então, seria a conformação do corpo físico com a formação do sistema nervoso que propiciaria a existência daquilo que os cientistas tratam como espírito, que nada mais é que o reflexo do nosso sistema nervoso. Isso, repito, na visão dos cientistas materialistas. Voltaire, em seu dicionário filosófico, ele faz uma importante contribuição no estudo do que seria o espírito. Nessa contribuição, ele faz toda uma digressão histórica da evolução da compreensão do que seria espírito, passando pelo conceito de alma, até chegar no conceito, à época, que era possível, de ser inteligente, animado e com sentimentos. 2. Conceitos históricos de alma ou espírito. Para os egípcios antigos, a alma estava ligada ao Ka, que é o perispírito, elemento imaterial e invisível que sobrevivia à morte do corpo. A alma renascia inúmeras vezes e podia comunicar-se com os mortos. Os babilônicos acreditavam que a morte não era o fim da existência do homem. A vida futura, para eles, era tida como um reino subterrâneo, para onde caminhariam sem distinção todos os falecidos. Os hindus admitiam a reencarnação do espírito. O culto aos antepassados, realizado pelos chineses, indica a crença na imortalidade do espírito, fortemente arraigada às tradições espirituais desse povo. Já os antigos persas, os iranianos atualmente, seguiam os preceitos do sábio Zoroastro, que, entre outros ensinamentos, pregava que os homens podiam ser influenciados pelos bons ou maus espíritos. Sobre a questão dos conceitos históricos de espírito, desde os egípcios já se havia esse entendimento da existência do espírito. Os egípcios viam o espírito como a, a alma do homem, e que quando morria o espírito ele prosseguia. E os egípcios também acreditavam na reencarnação. Os babilônicos, eles também entendiam a concepção do espírito como entendido como algo ligado ao mundo espiritual. Os hindus, por outro lado, também compreendiam a existência do espírito e da reencarnação. Já os chineses sempre entenderam a existência de um mundo espiritual, de algo após a morte. E os persas, eles compreendiam a possibilidade do homem ser influenciado por bons e maus espíritos. Tópico 3. O que é espírito segundo o espiritismo? Para a doutrina espírita, há dois elementos distintos e gerais do universo criados por Deus: espírito e matéria. O espírito encarnado ou desencarnado está revestido de uma matéria semimaterial, o perispírito, que serve de molde para a construção do corpo físico. Quando encarnado, é chamado de alma, mas alma e espírito são palavras sinônimas, utilizadas respectivamente apenas para indicar o ser que possui corpo físico, encarnado, e o que não possui, desencarnado. O estado natural do espírito é de ser livre, de viver no plano espiritual, no qual o espírito mantém sua personalidade e suas características individuais. Assim, as reencarnações, por mais numerosas que sejam, são sempre temporárias. Ainda segundo a doutrina espírita, a interação do espírito com o corpo físico se dá necessariamente através do perispírito. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente o envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Para os orientadores da codificação, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Quanto à natureza do espírito, sabemos muito pouco a respeito, como esclarece Kardec. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ele se nos revela pelos seus atos, e esses atos não podem impressionar os nossos sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria, para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos, por meio da dilatação,
da compressão, da propulsão ou das vibrações. Outro ponto fundamental revelado pela doutrina espírita é fazer clara a distinção entre espírito e matéria. O principal atributo do espírito é a inteligência. O corpo físico e perispírito são elementos materiais que se submetem à vontade do espírito. Os órgãos e todas as estruturas biológicas do corpo físico e do perispírito são animados pelo fluido vital, uma das modificações do fluido cósmico universal que lhes concede vitalidade. Dessa forma, a doutrina espírita também não confunde espírito com energia vital que faz funcionar os sistemas, órgãos, tecidos e células do corpo físico e do perispírito. No cadáver, já não há mais energia vital, fato que caracteriza o fenômeno da morte, mas o espírito sobrevive, passando a viver em outra dimensão no mundo espiritual, porém revestido do seu corpo perispiritual. Assim, esclarece Kardec. O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é coisa distinta e independente, já que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. Para a doutrina espírita, então, espírito é a individualização do princípio inteligente. O espírito, ele possui uma capacidade, uma essência que é o ser inteligente. Essa essência, ela também possui um envoltório semimaterial chamado perispírito. O espírito, ele se liga à matéria e interage com a matéria e dela precisa para estar no mundo material. Porque fora do mundo material, apenas o espírito, ele não pode nos causar impressões. Precisa então de um veículo, que é o veículo carnal, para que o espírito possa estar na Terra e causar impressões. Logicamente, retirando a questão dos médios que conseguem perceber essa interação, conseguem interagir mais diretamente e perceber essa interação com os espíritos desencarnados. Todos nós influenciamos e somos influenciados, mas muitos de nós não conseguem perceber essa influenciação e nem essa interação. O que é certo é que somente através do veículo material é que o espírito consegue interagir, consegue se relacionar com os outros espíritos. Por isso que estamos aqui encarnados na Terra. Então percebemos que o corpo físico ele é influenciado pelo espírito. E o corpo físico ele tem uma interface de comunicação com o espírito, que é o perispírito. O que anima o corpo físico, ou seja, o que dá ação ao corpo físico, que faz o corpo físico tomar as escolhas, é o espírito. Mas a existência do corpo físico depende de algo chamado fluido vital. É o fluido vital que dá a energia que o corpo precisa, o corpo físico, a matéria, para viver. Esse fluido vital, ele sofre também as ações do próprio espírito. O fato é que a morte é o esgotamento, o encerramento desse fluido vital. Encerrando-se o fluido vital, encerra-se a capacidade de vida daquele corpo físico. Mas isso não interfere no espírito, porque o espírito, então, ele vai se ver livre, já que ele vai se desgarrar do corpo físico e vai seguir a sua jornada no mundo espiritual. Tópico 4. Conclusão. Em síntese, afirma a doutrina espírita em relação ao espírito. A dúvida relativa à existência dos espíritos tem como causa principal a ignorância acerca da sua verdadeira natureza. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso que se admita também, primeiro, que a sua natureza é diferente da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte e de nada nos valeria possuí-la. Os espíritos vivem no plano espiritual, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível, no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Ora,
Essas almas que povoam o espaço são justamente aquilo a que chamamos espíritos. Assim, pois, os espíritos são apenas as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria mais hipotética. Se, porém, se admitir que há almas, há que se admitir também os espíritos, que são simplesmente as almas e nada mais. Se admitir que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. O espírito é o ser que pensa e sobrevive à morte. O corpo não passa de um acessório do espírito, de um envoltório, de uma veste que ele deixa quando está usada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Concluímos, então, que para a doutrina espírita, podemos dizer que espírito é um princípio inteligente que independe da matéria. Podemos também compreender que o espírito ele não está cerrado, ou seja, preso à existência de um corpo físico. É o contrário. O corpo físico, para ter vitalidade, para ter vida, precisa ter um espírito animando esse corpo físico. Quando encerra o princípio vital, a energia vital desse corpo físico, ocorre o fenômeno da morte e apenas o espírito ganha a liberdade. E essa liberdade significa que ele retorna para o seu ambiente originário, que é o mundo espiritual. Esse mundo espiritual não está delimitado no espaço físico geográfico, porque ele é uma dimensão diferente da nossa dimensão material. E por isso ele não está circunscrito a um local determinado no espaço. Percebemos então que o espírito ele possui um envoltório semimaterial, um envoltório fluídico, chamado perispírito. Esse perispírito, ele, embora para nós não seja perceptível, ele pode chegar a ser um pouco mais grosseiro, depende do nível de evolução do espírito, porque exatamente esse perispírito ele é formado pelo fluido universal que o espírito ele captura para fazer, para plasmar esse corpo físico, entre aspas, do perispírito, do espírito, que é o perispírito, e ele então ele possui esse veículo, mas que para nós, no mundo material, ele é tão sutil que nós não percebemos. O espírito, então, ele independe da matéria. O espírito vai depender da matéria apenas no que tange do seu aspecto evolutivo, e que ele precisa estar na matéria para poder evoluir. Esse, então, era o estudo que tínhamos para essa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus, muita paz e muita luz.